O sol da manhã de São Paulo filtrava pelas persianas entreabertas da cozinha, pintando listras douradas no piso de cerâmica fria. Era um daqueles dias de outono em que o ar ainda carregava um frescor úmido, misturado ao cheiro de pão fresco que subia da padaria da esquina. Eu, Ana, me espreguicei na cama, sentindo o corpo pesado, como se tivesse carregado o mundo nas costas durante a noite. Meu marido, Tiago, já estava de pé há horas, como sempre. Ele era assim, o tipo de homem que acordava com o galo e transformava rotinas chatas em algo especial. "Amor, vem cá! Fiz uma surpresa para você!" gritou ele da cozinha, a voz animada ecoando pelo apartamento pequeno no bairro da Vila Madalena. O lugar era nosso refúgio há 3 anos, um sobrado apertado com paredes finas que deixavam vazar os sons dos vizinhos, o choro de um bebê aqui, o funk alto dali. Mas era nosso, conquistado com suor e noites em claro no escritório de contabilidade onde eu trabalhava. Levantei devagar, o estômago revirando de um jeito estranho. Ultimamente eu me sentia assim quase toda manhã, uma náusea sutil, como ondas suaves que vinham e iam. Culpei o estresse do trabalho, as contas acumulando na mesa da sala. Desci as escadas rangentes, o corrimão de madeira lascada roçando na minha mão. Tiago estava lá, de avental amarrado na cintura, mexendo uma panela no fogão a gás. Ele sorriu ao me ver, os olhos castanhos brilhando com aquela empolgação genuína que me conquistara no primeiro encontro, anos atrás, numa balada lotada no centro. "Olha só isso. Panquecas com morango, suco de laranja natural e até um cappuccino com canela, do jeito que você gosta. Hoje é dia de mimar a rainha da casa", disse ele, servindo o prato com cuidado exagerado. O cheiro era divino, doce e reconfortante, mas assim que se aproximou, meu nariz se revoltou. O estômago deu um nó e uma golfada de bile subiu pela garganta. Tentei disfarçar, forçando um sorriso. "Uau, que luxo! Você é o melhor", respondi sentando à mesa de fórmica gasta. Peguei o garfo, cutucando uma panqueca fofinha, mas o vapor quente me atingiu como uma parede. Náusea. Forte dessa vez. Meu rosto deve ter empalidecido, porque Tiago franziu a testa. "Tá tudo bem, Ana? Você parece esquisita. Come, vai te fazer bem." Balancei a cabeça, empurrando o prato para longe. "Não, amor. Acho que tô com algo no estômago, esse cheiro. Me dá um nojo danado." Meu coração acelerou, uma mistura de culpa e alívio. Ele tinha se esforçado tanto, acordado cedo para comprar os morangos na Feira da Liberdade, eu sabia. Mas não dava. Olhei ao redor desesperada por uma saída. E aí vi ela, Dona Rosa, a mãe do Tiago, sentada no sofá da sala adjacente, folheando uma revista velha de crochê. Ela morava conosco há meses, desde que o pai dele falecera e ela vendesse a casa em Santos. Era uma presença constante, útil nas tarefas de casa, mas às vezes sufocante, com seus conselhos não solicitados e olhares julgadores. "Dona Rosa, quer? O Tiago fez para mim, mas eu não tô me sentindo bem. Não vai desperdiçar." Chamei com voz fraca, empurrando o prato na direção dela. Ela ergueu os olhos, os óculos de armação fina escorregando no nariz. Aos 62 anos, Dona Rosa era uma mulher de postura rígida, cabelos grisalhos presos em coque impecável, sempre vestida com saias floridas que lembravam o litoral paulista. "Ah, minha nora, que desperdício, mas se você não quer, eu aceito sim. Panqueca é minha fraqueza", respondeu ela, levantando-se com agilidade surpreendente para a idade. Pegou o prato e começou a comer ali mesmo, na mesa, elogiando o filho a cada garfada. "Tiago, você caprichou, hein? Morango fresquinho assim. Delícia." Tiago riu aliviado e me deu um beijo na testa antes de voltar ao fogão para lavar a louça. Eu me levantei murmurando um obrigada e fui para o banheiro, trancando a porta. O azulejo frio contra as palmas das mãos me ancorou, enquanto eu me inclinava sobre a pia, respirando fundo. O que estava acontecendo comigo? Fazia semanas que eu me sentia assim, cansada, sensível a cheiros, com o corpo inchado nos lugares errados. Uma ideia piscou na mente, mas eu a afastei. Não podia ser, não agora,
com as dívidas do carro novo apertando e o emprego instável. Lavei o rosto com água gelada, o espelho embaçado refletindo uma versão pálida de mim mesma. 28 anos, cabelos castanhos bagunçados, olheiras fundas. De volta à cozinha, Dona Rosa terminava o café limpando a boca com o guardanapo. Ana, menina, você tem que se cuidar. Essa náusea toda hora. Parece até gravidez. Minha época, com o Tiago na barriga, eu vomitava só de olhar provoada. Ela riu. Mas seus olhos se fixaram nos meus, curiosos, como se pescasse algo no ar. Tiago parou de lavar a louça, virando-se devagar. Gravidez? Ana, você? A voz dele saiu baixa, esperançosa, mas com um traço de medo. O apartamento pareceu encolher. O barulho distante do trânsito na rua Harmonia invadindo o silêncio. Meu peito apertou. Eu não havia dito nada, nem a mim mesma. Mas as peças se encaixavam. Os atrasos na menstruação, o cansaço crônico, as náuseas matinais. Eu... não sei, Ti. Talvez eu deva fazer um teste, murmurei, sentando de novo. Dona Rosa se inclinou para a frente, o rosto iluminado por um sorriso maternal que raramente mostrava para mim. Então vamos logo, eu cuido de tudo aqui. Compre um na farmácia da esquina, Ana. Pode ser o começo de uma bênção nessa casa. Tiago me abraçou, o cheiro de sabão nas mãos dele misturando-se ao resquício de canela no ar. Mas enquanto eu assentia, uma sombra de dúvida me invadiu. E se fosse algo pior? O médico havia mencionado estresse no último check-up, mas isso mudaria tudo. Saí para a farmácia sob o céu nublado de São Paulo, o vento frio bagunçando meu cabelo. A rua estava viva, vendedores ambulantes gritando promoções, motos zigue-zagueando entre os carros. Comprei o teste, o coração martelando no peito. De volta ao apartamento, tranquei-me no banheiro mais uma vez. As duas linhas apareceram quase imediatamente, rosa e inegáveis. Grávida. Eu estava grávida. Mas quando saí, o clima havia mudado. Dona Rosa estava pálida, segurando a barriga, o rosto contorcido em dor. Ana, esse café. Acho que estragou algo. Meu estômago. Ai, que dor. Tiago correu para ela, alarmado, enquanto eu congelava na porta. O que tinha acontecido? O café que eu dei para ela. Seria culpa minha? O pânico subiu, misturando-se à alegria frágil da gravidez. Como isso afetaria tudo agora? O pânico se espalhou pela cozinha como uma névoa fria, sufocando o cheiro residual de canela e morangos. Dona Rosa estava curvada sobre a mesa, as mãos pressionando a barriga, o rosto agora de um tom acinzentado, que me fez lembrar das chuvas de granizo que caíam inesperadas em São Paulo. O apartamento, com suas paredes de tijolo aparente e o ventilador de teto rangendo devagar, parecia de repente pequeno demais para conter toda aquela angústia. Tiago largou o pano de prato no chão e se ajoelhou ao lado da mãe. O rosto dele, sempre tão sereno, agora marcado por linhas de preocupação profunda. Mãe, o que foi? Fala comigo. É a panqueca? Ou o suco? A voz dele tremia, ecoando no espaço apertado. Ele passou a mão nas costas dela, tentando acalmá-la, mas Dona Rosa só gemeu, os óculos tortos no rosto suado. Eu fiquei ali, paralisada na porta do banheiro, o teste de gravidez ainda úmido na mão, como uma prova irônica de que a vida seguia teimosa, mesmo no caos. Meu estômago, que já revirava com a náusea da manhã, agora se contorcia de culpa. Eu tinha dado o café para ela. E se fosse algo que eu comi antes ou pior, algo no que Tiago preparou? A gravidez, que segundos antes parecia uma faísca de esperança, agora se misturava a esse pesadelo. Tiago, chama uma ambulância. Não, espera. Vamos para o hospital nós mesmos. O pronto-socorro da Santa Casa fica a uns 10 minutos daqui, eu disse, finalmente me mexendo, jogando o teste no bolso da calça jeans desbotada. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Era o instinto de quem cresceu em família grande no interior de Minas, onde problemas se resolviam na correria. Peguei a bolsa na cadeira, as chaves do Fiat velho tilintando, e ajudei Tiago a erguer Dona Rosa. Ela era leve, frágil sob o vestido florido,
mas sua respiração era ofegante, como se cada inspiração doesse. Ah, Ana! Não é nada. Deve ser indigestão. Mas que dor, menina! Parece que uma faca está revirando aqui dentro, murmurou ela entre dentes, enquanto nos arrastávamos para a porta. O corredor do prédio estava vazio, exceto pelo eco distante de uma TV ligada no andar de cima, transmitindo o jornal matinal, com notícias de trânsito caótico na Marginal Pinheiros. Descer as escadas foi um suplício. Tiago carregava o peso principal, eu apoiando do outro lado o braço dela ao redor do meu pescoço. O ar úmido do outono nos envolveu lá fora, o céu de São Paulo carregado de nuvens cinzentas que prometiam chuva fina, o tipo que molha tudo devagar e deixa as ruas escorregadias. Entramos no carro apressados, Dona Rosa no banco de trás, gemendo a cada solavanco da rua irregular da Vila Madalena. Tiago dirigia, as mãos brancas no volante, os olhos fixos no retrovisor. Mãe, aguenta aí. A gente está chegando. Ana, você tá bem. Com o teste e tudo. Isso é loucura. Ele tentou sorrir, mas era forçado, como se o medo o comesse por dentro. Eu assenti, mordendo o lábio, o coração batendo descompassado. A gravidez era real, mas agora? Como contar direito com isso acontecendo? Meu corpo doía de leve, uma fadiga nova se instalando, mas eu a ignorei. Eu tô grávida, Ti. 2 linhas, mas a gente conversa depois. Foca nela. O trânsito era um inferno, como sempre em São Paulo. Buzinas impacientes, um ônibus lotado parando de repente na rua Cardeal Arcoverde. Chegamos ao hospital suados e ofegantes, o cheiro de desinfetante e café requentado nos recebendo na emergência. A sala de espera era um caos organizado, mães com crianças chorosas, um homem tossindo no canto, o zumbido constante de chamadas pelo interfone. Tiago preencheu a ficha. Eu sentei com Dona Rosa em uma cadeira plástica dura segurando sua mão fria. Desculpa, Dona Rosa, se eu não tivesse dado o café. Talvez fosse só o estresse meu, e agora você. Ela apertou minha mão de volta, os olhos semicerrados. Bobagem, Nora, você não tem culpa. Eu que comi tudo, gulosa como sou. E olha, se você tá grávida mesmo, isso é bênção. O Tiago vai ser pai. Eu vou ser avó. Mas aí essa dor não passa. Sua voz era fraca, mas havia um brilho ali, uma aceitação que me aqueceu por dentro. Aos poucos, a enfermeira chamou o nome dela, e levamos Dona Rosa para o consultório. O médico, um homem de meia idade com jaleco amarrotado e sotaque paulista carregado, examinou-a rapidamente. Pressão baixa, abdômen sensível. Pode ser intoxicação alimentar, senhora. Vamos fazer exames de sangue e ultrassom para descartar algo pior, como apendicite. Vocês prepararam o que no café? Tiago explicou, envergonhado, sobre as panquecas, os morangos da feira. Eu completei, mencionando minha náusea, mas o médico balançou a cabeça. Não é raro em grávidas, mas para ela. Vamos ver. Fiquem calmos. Horas se arrastaram na sala de espera. O tempo marcado pelo tic-tac de um relógio na parede e pelo vai-vem de macas. Tiago andava de um lado para o outro, o celular na mão, ligando para o trabalho para avisar que não ia. Meu chefe vai me matar, mas foda-se. A mãe vem primeiro. Ele parou olhando para mim. Ana, me diz uma coisa. Você tá feliz com isso? A gente nem planejou, com as contas do carro, o aluguel subindo. Sentei ao lado dele, o banco rangendo sob nosso peso. O ar-condicionado gelado arrepiava minha pele, e eu sentia o cansaço da gravidez se instalando como um peso nos ombros. Eu tô apavorada, Ti, mas também... Animada? É nosso, né? Um pedacinho de nós. Mas agora, com a Dona Rosa assim, parece que o universo tá testando a gente. Ele me abraçou, o cheiro dele, suor misturado à colônia barata, me ancorando. Pela primeira vez desde a manhã, eu chorei baixinho, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não só pela sogra, mas pela vida que mudava rápido demais, como as avenidas de São Paulo que se transformam em engarrafamentos imprevisíveis. Finalmente, o médico voltou. Boa notícia. Não é nada grave. Intoxicação leve, provavelmente dos morangos mal lavados. Ela vai ficar em observação por umas horas, mas pode ir para casa com remédios,
repouso e dieta leve. Alívio nos invadiu como uma onda, e fomos ver Dona Rosa na enfermaria. Ela sorria fracamente, infundida com soro, o coque desfeito pela primeira vez que eu via. Viu? Eu disse que era besteira. Agora me contem mais dessa gravidez. Quando foi a última vez que você atrasou, Ana? Rimos, nervosos, e Tiago começou a planejar, marcar consulta pré-natal no posto de saúde gratuito, ajustar as finanças. Mas enquanto dirigíamos de volta sob a chuva fina que finalmente caía, lavando as ruas sujas, uma sombra pairava. Dona Rosa dormia no banco de trás, e eu olhava pela janela, vendo as luzes borradas dos postes. A gravidez era um começo, mas e as dívidas? O emprego instável meu, o ciúme sutil que Dona Rosa às vezes mostrava? E se essa intoxicação fosse um sinal de algo mais frágil na nossa família? O carro chacoalhava nas poças e eu apertava a mão de Tiago, sabendo que os próximos meses seriam uma montanha russa de emoções e desafios reais, sem atalhos. A chuva fina persistia em São Paulo, transformando as ruas da Vila Madalena em um labirinto escorregadio de poças e reflexos neon. O Fiat velho rangia ao frear na garagem apertada do prédio, o motor tossindo como se reclamasse do dia exaustivo. Dona Rosa ainda dormia no banco de trás, o rosto relaxado agora, graças aos remédios que o médico prescrevera, antiácidos e um chá calmante para o estômago irritado. Tiago desligou o carro com um suspiro profundo, virando-se para mim com um sorriso cansado, mas genuíno, daqueles que iluminam o escuro. Chegamos, amor. Vamos colocar ela na cama. E depois, a gente conversa sobre nós, sobre isso tudo. Ele apontou para minha barriga, ainda plana sob a blusa folgada, mas carregada de um segredo que mudava tudo. Meu coração acelerou de novo, uma mistura de empolgação e pavor que me deixava tonta. Desci do carro devagar, o ar úmido colando na pele, e ajudei Tiago a carregar Dona Rosa escada acima. O prédio era antigo, com escadas estreitas e cheiro de mofo misturado a jasmim do vaso no patamar. Vizinhos curiosos espiavam pelas portas entreabertas, mas ninguém perguntou. Em São Paulo, cada um cuida da sua vida, a menos que o barulho force. No apartamento, o silêncio era quebrado apenas pelo gotejar da torneira na cozinha. Colocamos Dona Rosa na cama dela, no quartinho improvisado ao lado da sala, um espaço que fora meu escritório improvisado antes de ela se mudar. Ela murmurou algo sobre morangos amaldiçoados, antes de se virar para o lado, os cabelos grisalhos espalhados no travesseiro. Tiago cobriu-a com um lençol leve, beijando sua testa. Descanse, mãe. Amanhã você tá nova em folha. Ele fechou a porta com cuidado, e ficamos ali, na sala mal iluminada pela lâmpada fraca, o sofá de tecido desgastado, nos convidando a sentar. Sentei primeiro, as pernas bambas, e Tiago se juntou a mim, passando o braço ao redor dos meus ombros. O cheiro de chuva entrava pela janela entreaberta, misturando-se ao aroma residual de desinfetante do hospital. Ana, fala comigo. Como você se sente de verdade? Grávida. Caramba, eu nem sei o que dizer. É incrível, mas... A gente mal fecha as contas. Sua voz era baixa, vulnerável, sem o tom animado da manhã. Ele era assim, prático mas sensível, o homem que consertava vazamentos na pia e depois me abraçava quando o mundo pesava. Respirei fundo, sentindo as lágrimas subirem de novo. Eu tô feliz, Ti. De verdade. Imagina um bebê nosso correndo por aqui, enchendo essa casa de bagunça. Mas também tô morrendo de medo. Meu emprego na contabilidade tá por um fio. O chefe cortando horas extras falando em demissões por causa da crise. E as parcelas do carro? A gente já atrasou 2. Como vai sustentar isso tudo? Minha mão foi instintivamente para a barriga, um gesto protetor que me surpreendeu. O apartamento parecia menor agora, as paredes pressionando com lembretes, pilha de boletos na mesa de centro, geladeira que zumbia alto demais, o aluguel que subira 15% no mês passado. Ele apertou minha mão, os calos das mãos calejadas pelo trabalho na oficina mecânica roçando na minha pele. Ei, a gente dá um jeito. Eu pego mais turnos no fim de semana. Você marca aquela consulta no posto de saúde para ver se tem algum auxílio. E a mãe? Ela pode ajudar com o bebê, né? Ela adora crianças.
Mas havia uma hesitação na voz dele, e eu sabia por quê. Dona Rosa era uma bênção nas tarefas de casa. Lavava roupa, cozinhava feijão com arroz impecável, mas seu ciúme sutil me incomodava. Desde que se mudara, ela comentava como: as noras de hoje não sabem cuidar do marido direito, ou olhava torto quando eu saía para o trabalho. E agora, com a gravidez, eu me perguntava se ela veria isso como uma invasão ou uma oportunidade de se firmar. Antes que eu pudesse responder, um gemido veio do quarto. Tiago, água, por favor. Ele se levantou rápido, pegando um copo na cozinha. Voltei sozinha com meus pensamentos, o peso da exaustão me ancorando no sofá. O celular vibrou na bolsa. Uma mensagem da minha irmã em Belo Horizonte, perguntando como eu estava. Tudo bem? Saudade. Respondi tô grávida, mas complicada a vida aqui. E as lágrimas caíram livres. Era isso, a vida real, sem filtros, como as novelas que Dona Rosa assistia na TV aberta, mas sem finais felizes garantidos. Tiago voltou sentando com o copo vazio na mão. Ela tá melhor. Tomou a água e pediu pra gente não se preocupar. Ele me puxou para perto, e ficamos ali, em silêncio, ouvindo a chuva bater na janela. Lembra quando a gente se conheceu? Na balada da Augusta, você dançando como se o mundo fosse seu. Eu pensei, essa mulher vai bagunçar minha vida para sempre. Rimos baixinho, a memória aquecendo o frio do dia. Mas o riso morreu rápido quando ele continuou. Amanhã eu ligo pro meu primo, o que trabalha no banco. Talvez consiga um empréstimo pra gente se ajeitar. E você? Descansa. Nada de ir pro trabalho amanhã. Liga e fala que tá passando mal. Assenti, grata pela parceria dele, mas uma inquietação crescia. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir no quarto principal, cama de casal que rangia a cada movimento, Dona Rosa apareceu na porta, pálida, mas de pé, o robe florido amarrado frouxo. Desculpem acordar vocês, só vim dizer. Tô orgulhosa, Ana, de você e do Tiago. Esse bebê vai ser a luz dessa casa. Seus olhos, geralmente críticos, brilhavam com algo novo. Vulnerabilidade. Ela se aproximou, hesitante, e me abraçou pela primeira vez de verdade, o cheiro de sabonete simples e hospital misturando-se ao dela. Eu ajudo, viu? Com o que precisar. Mas me prometam que vão se cuidar. A vida aqui em São Paulo é dura, mas família é o que segura. As palavras dela me pegaram de surpresa, dissolvendo um pouco da tensão que eu carregava. Tiago sorriu, puxando-a para um abraço triplo. Obrigado. Mãe, a gente promete. Ela voltou para o quarto e nós nos deitamos, o corpo dele quente contra o meu, o som da chuva como uma canção de ninar irregular. Mas o sono veio devagar para mim. Pensava nas consultas médicas, no ultrassom que mostraria o coraçãozinho batendo, nas noites em claro que viriam. E nas finanças eu precisava de um plano B, talvez um curso online para me recolocar no mercado. Tiago roncava baixinho, aliviado, mas eu sabia que os obstáculos reais estavam só começando. O cansaço da gravidez, as discussões sobre nomes de bebê, o equilíbrio delicado com Dona Rosa. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens, filtrando pela persiana como um lembrete de que dias ruins passam. Acordei com náusea leve, mas controlável, e encontrei Tiago na cozinha, preparando um chá de gengibre, dica que lera no celular sobre gravidez. Dona Rosa já estava de pé, cortando frutas com cuidado, o rosto corado, mas firme. Bom dia, futuros pais. Nada de panquecas hoje. Só coisas leves. Rimos e, pela primeira vez, o apartamento pareceu um lar de verdade, unido contra as tempestades. Mas enquanto eu bebia o chá, olhando o trânsito pela janela, uma ligação do meu chefe interrompeu. Ana, precisamos conversar sobre suas ausências. A empresa tá apertada. O pânico voltou, sutil, mas eu o empurrei para o lado. Com Tiago e Dona Rosa ao meu lado, eu superaria. A gravidez não era só um bebê, era um catalisador para crescermos juntos, enfrentando as ruas caóticas de São Paulo com mais força. As semanas seguintes se arrastaram como o trânsito na Avenida Paulista em hora de pico, cheias de idas e vindas que testavam os limites da nossa paciência.
O sol de primavera agora aquecia São Paulo com uma insistência úmida, transformando o asfalto em poças de suor e o ar em uma sopa quente que grudava na pele. Eu, Ana, acordava toda manhã com a náusea ainda presente, mas mais gerenciável. Um lembrete constante da vida crescendo dentro de mim. O chá de gengibre que Tiago preparava virou rotina, e Dona Rosa, recuperada da intoxicação, assumia o papel de guardiã das refeições leves, mingau de aveia com banana, torradas sem manteiga, tudo para evitar outra crise. O apartamento na Vila Madalena, com suas paredes finas e o barulho eterno da rua, parecia um pouco menos sufocante agora, como se o segredo da gravidez tivesse injetado ar fresco nas nossas rotinas. A ligação do chefe veio como um soco no estômago. Ana, você precisa vir amanhã. Suas ausências estão acumulando e com a crise não dá para ser leniente. Demissão não é o que eu quero, mas... A voz dele era seca, como o concreto rachado das calçadas. Desliguei o celular com as mãos tremendo, o coração martelando contra as costelas. Estava na cozinha, o vapor do bule subindo como fumaça de cigarro, e Tiago parou de lavar a xícara, virando-se com os olhos preocupados. O que foi, amor? Fala logo. Contei tudo, a voz embargada sentindo o pânico subir como bile. Meu emprego na contabilidade era o que nos mantinha à tona. Relatórios intermináveis, noites de planilhas no laptop velho. Mas as náuseas e as consultas médicas no posto de saúde gratuito da Liberdade estavam me sabotando. Dona Rosa, que cortava cebolas para o almoço, largou a faca e se aproximou, limpando as mãos no avental florido. Calma, menina. Não deixa isso te derrubar. Você está grávida. Tem direitos. Fala com ele sobre licença, ou pelo menos pede para trabalhar de casa uns dias. Seus olhos, outrora críticos, agora carregavam uma ternura prática, forjada por anos criando Tiago sozinha após o pai dele partir cedo. Eu assenti, grata, mas o medo persistia. Como íamos pagar as parcelas do carro se eu perdesse o salário? O aluguel subira de novo, e a geladeira rangia como se soubesse das contas apertadas. Tiago me abraçou pela cintura, o cheiro de graxa da oficina ainda nele, mesmo depois do banho. A gente resolve. Eu falo com o meu primo no banco hoje à noite. Um empréstimo pequeno, só para tapar o buraco até você se estabilizar. Sua voz era firme, mas eu via as olheiras dele, turnos extras na mecânica, consertando motores de táxis e entregas no calor escaldante. Saí para o trabalho naquela tarde, o metrô lotado me espremendo como uma laranja, o ar-condicionado quebrado deixando o suor escorrer pelas costas. No escritório, um cubículo cinza no centro da cidade, confrontei o chefe. Um homem de terno amarrotado, barba por fazer, sempre reclamando da economia. Eu tô grávida, doutor. Preciso de flexibilidade, pelo menos até o 3º mês. Ele resmungou, folheando papéis, mas cedeu um pouco. Home office 3 dias por semana, sem corte no salário por enquanto. Saí dali exausta, mas vitoriosa, o sol poente tingindo os prédios altos de laranja como um aceno de esperança. De volta ao apartamento, o cheiro de feijão cozinhando me recebeu como um abraço. Dona Rosa estava na sala, tricotando um casaquinho minúsculo de lã azul. Pro bebê, caso seja menino, disse ela sem erguer os olhos. Tiago chegou logo depois, o rosto iluminado. Consegui! O primo aprovou o empréstimo. Taxa baixa. Dá para quitar o carro e sobrar pro enxoval. Sentamos à mesa de fórmica, o vapor do arroz subindo e pela primeira vez em meses, comemos sem pressa. Contei sobre o dia e Dona Rosa riu, batendo na mesa. Viu? Família é isso. Eu ajudo com o bebê, lavo, passo. Você foca no que importa. Havia uma mudança nela. O ciúme sutil que me incomodava antes agora derretia, substituído por um orgulho maternal que nos unia. Tiago pegou minha mão, os dedos calejados entrelaçando nos meus. Você é forte, Ana. Lembra quando a gente brigou por causa do aluguel? Sobrevivemos. Isso aqui é só mais um capítulo. As semanas viraram meses, e meu corpo mudou. A barriga arredondando sob as blusas largas, o cansaço virando uma companheira constante. As consultas no posto de saúde viraram ritual.
ultrassons em aparelhos velhos, mas que mostravam o coraçãozinho batendo forte, como um tambor de samba distante. Tiago acompanhava, os olhos marejados toda vez, e Dona Rosa esperava fora com um lanche caseiro. Os obstáculos vinham em ondas. Uma gripe que me derrubou por dias, atrasando relatórios. Uma conta de luz que explodiu por causa do ventilador no verão úmido. Mas superávamos juntos. Eu comecei um curso online de contabilidade avançada à noite, no laptop que Tiago consertara, sonhando com um emprego melhor pós-bebê. Ele pegava menos turnos extras, priorizando noites em casa, massageando minhas costas doloridas enquanto Dona Rosa contava histórias do passado, como criara Tiago com bicos de costura em Santos, enfrentando chuvas e solidão. Uma tarde chuvosa, com trovões ecoando sobre o Ibirapuera, sentimos as primeiras contrações falsas. O pânico nos invadiu de novo, mas Dona Rosa acalmou. É normal, Nora. Respira fundo. Naquela noite, deitada na cama rangente, com Tiago ao lado e o som da chuva na janela, refleti sobre o quanto crescêramos. Eu não era mais a Ana ansiosa que culpava o estresse por tudo. Agora, via forças que nem sabia ter. A gravidez me ensinara a pedir ajuda, a confiar na família que construíramos em meio ao caos paulistano. Ruas engarrafadas, empregos instáveis, sogra que virara aliada. O dia do parto chegou em uma manhã de novembro, o ar fresco de outono tardio, filtrando pelo hospital da Santa Casa. Horas de dor, suor e gritos, com Tiago segurando minha mão e Dona Rosa do outro lado, murmurando encorajamentos. Você consegue, Ana. É mulher de fibra. O choro do bebê, uma menina com olhos castanhos como os do pai, encheu a sala, dissolvendo o cansaço em uma alegria pura, avassaladora. Chamamos de Sofia, em homenagem à avó de Tiago. Nosso apartamento virou um ninho bagunçado, fraldas espalhadas, noites em claro com choros, mas risadas que ecoavam pelas paredes finas. Meses depois, com Sofia nos braços, olhava pela janela para as luzes da Vila Madalena piscando à noite. As finanças ainda apertavam. Eu voltara ao trabalho meio período, Tiago negociara um aumento na oficina, mas o apoio mútuo nos sustentava. Dona Rosa, agora avó radiante, ensinava Sofia a sorrir, e eu via nela uma mentora, não uma rival. A vida em São Paulo era dura, com suas chuvas imprevisíveis e contas implacáveis. Mas com Tiago e nossa família improvisada superávamos. O café da manhã especial que começara tudo, náuseas, pânico, revelações. Era agora uma história que contávamos rindo, um lembrete de que as surpresas da vida, por mais caóticas, forjavam laços inquebráveis. E ali, no coração da cidade que nunca dorme, encontrávamos nosso ritmo, crescendo juntos, um dia de cada vez.